Há momentos em que a alma parece caminhar por um deserto silencioso. Você tenta orar, mas as palavras se perdem no vento. Tenta cantar, mas a voz não sai. Tenta crer, mas o coração pesa como se carregasse o mundo inteiro. É nesse instante, quando o cansaço não é apenas do corpo, mas da alma, que o Espírito Santo se aproxima. Ele não vem com barulho, nem com espetáculos. Ele vem com presença. Uma presença que silencia as vozes do medo e sussurra: eu ainda estou aqui. Você já sentiu isso? Aquela paz que invade sem explicação, no meio de uma dor que parecia não ter fim. Essa é a força do Espírito. Ele não apenas consola, ele restaura. Ele não apenas te levanta, ele te sustenta. Quando você não consegue mais andar, é ele quem te carrega. Quando você não sabe mais orar, é ele quem ora por você, com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos 8:26. Mas há algo que muitos esquecem. O Espírito Santo não invade, ele é cortês, ele espera ser convidado, ele está à porta batendo, como em Apocalipse 3:20, esperando que você abra o coração. Quantas vezes você o deixou esperando? Quantas vezes preferiu lutar sozinho, acreditando que podia suportar mais um pouco? O Espírito Santo quer te fortalecer, mas você deixa que ele faça isso. Há uma diferença entre acreditar em Deus e se entregar completamente a Ele. Muitos dizem, eu creio, mas poucos dizem, eu confio. Crer é reconhecer que Deus existe. Confiar é permitir que Ele guie os teus passos, mesmo quando você não entende o caminho. E é nesse ponto que o Espírito trabalha. Ele não vem apenas para emocionar, ele vem para transformar. Pense na tempestade, o vento forte, as nuvens pesadas, a água batendo com violência. É exatamente assim que a vida se torna às vezes. Mas dentro dessa tempestade, há uma calmaria invisível, o centro do furacão. E é ali que o Espírito habita. Ele não promete ausência de ventos, promete presença de paz. Ele não elimina a batalha, ele te dá força para vencê-la. O Espírito Santo age de forma profunda e invisível. Ele começa dentro de você, onde ninguém mais vê. Ele vai limpando memórias, cicatrizando feridas que nem você sabia que estavam abertas. Ele reorganiza o caos interior até que o teu coração volte a pulsar com fé. E quando você menos espera, percebe que aquilo que antes era dor, agora é testemunho. Há pessoas que vivem com a fé cansada, acreditando que o Espírito é apenas para os santos, para os fortes da igreja. Mas o Espírito veio exatamente para os fracos, para os quebrados, para os que choram no silêncio da madrugada. Ele é o consolo dos que caíram, a força dos que já pensaram em desistir, a coragem dos que perderam tudo e ainda assim continuam de pé. Lembre-se de Isaías 40:29-31. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez você esteja cansado agora, mas o Espírito quer renovar as tuas asas. Ele quer que você volte a voar. Ele quer tirar o peso dos teus ombros e colocar propósito em cada passo. Mas ele precisa que você permita. A força que vem de Deus não é igual à força do mundo. A força do mundo é temporária, depende de motivação, de vitórias, de elogios. A força que vem do Espírito é constante, mesmo quando tudo parece perdido. Ela nasce na fraqueza. O apóstolo Paulo entendeu isso quando disse, porque quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. É quando você se rende que o Espírito se manifesta com poder. E aqui está um segredo espiritual. Quanto mais você tenta controlar tudo, menos o Espírito pode agir. Ele trabalha no terreno da entrega, não no do controle. Se você quer ser fortalecido, precisa soltar o que está te prendendo.
Deixe o Espírito conduzir. Ele não vai te levar para o caminho mais fácil, mas sempre te levará para o caminho certo. Imagine agora o Espírito de Deus pairando sobre as águas da criação, como em Gênesis 1:2. Tudo era vazio e sem forma, mas quando o Espírito se moveu, a vida começou. É isso que Ele quer fazer em você, mover-se sobre o vazio da tua alma e gerar vida novamente. A pergunta é, você permite que Ele se mova? O Espírito Santo não se impõe. Ele convida, ele toca de leve e espera sua resposta. Às vezes ele fala através de uma música, de uma lembrança, de um silêncio. Ele quer te fortalecer, mas você precisa dizer sim. E quando você disser sim, algo dentro de você vai mudar. Não será uma emoção passageira, será uma transformação profunda. Você começará a ver o mundo com outros olhos, a ouvir as pessoas com mais amor, a sentir a vida com mais fé. Deixe o Espírito Santo te fortalecer hoje. Não amanhã, não quando tudo estiver certo, mas agora, porque Ele está te chamando neste instante. No final deste vídeo, você vai entender que tudo o que o Espírito quer é te tornar mais forte por dentro, para que nenhuma tempestade te destrua, nenhum medo te paralise, nenhuma dúvida te afaste da fé. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários a frase Espírito Santo renova minha mente. Essa será a sua declaração de fé hoje. O sinal de que você quer ser fortalecido pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a agir, algo invisível acontece. Às vezes, você nem percebe no início. As coisas continuam do mesmo jeito por fora, a rotina, o trabalho, as preocupações, mas por dentro há um movimento silencioso, uma reconstrução sagrada. O Espírito trabalha de dentro para fora, não de fora para dentro. Ele primeiro restaura o coração e só depois transforma o cenário. Talvez você tenha pedido, Senhor, muda a minha situação. Mas o Espírito responde, deixe-me mudar você primeiro. Porque quando o coração muda, o ambiente muda. Quando o interior é curado, o exterior começa a refletir essa cura. É por isso que, antes de abrir portas, Deus prepara a alma. Antes de colocar você num novo tempo, Ele te fortalece para suportar o peso da bênção. O Espírito Santo é como o vento. Você não o vê, mas sente os efeitos. Ele move aquilo que parecia imóvel. Ele acende de novo a chama que estava se apagando. Ele te faz lembrar que ainda há propósito, mesmo quando tudo parece sem sentido. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, como diz Romanos 8:11. E é Ele quem quer trazer vida ao que está morto dentro de você. Quantas vezes você achou que tudo tinha acabado? Que não havia mais volta, que aquela dor, aquele erro, aquele fracasso seria o ponto final. Mas o Espírito Santo é especialista em colocar pontos de recomeço onde o mundo vê ponto final. Ele transforma ruínas em testemunhos, lágrimas em sementes, quedas em degraus de crescimento. O Espírito não vem apenas para te consolar, ele vem para te reconstruir. E reconstruir dói, porque exige quebrar o que está torto, remover o que está podre, reconstruir o que foi esquecido. Mas é essa dor santa que prepara você para uma nova vida. Não uma vida sem problemas, mas uma vida com propósito. Deus não quer apenas te aliviar, Ele quer te moldar, e o Espírito é o artesão dessa obra divina. Como um oleiro que trabalha com o barro, ele te gira na roda da vida, moldando, ajustando, apertando, não para te punir, mas para te formar. Cada volta da roda tem um propósito, cada aperto é uma preparação. E quando você se deixa moldar, o resultado é uma nova força, uma fé mais madura, uma esperança inabalável. Mas há algo que o Espírito não faz, ele não age onde não há espaço. Às vezes o coração está tão cheio de ruídos, medo, raiva, orgulho, lembranças, culpas, que o Espírito não encontra onde pousar. É preciso esvaziar, é preciso fazer silêncio por dentro. É no silêncio que ele fala,
é na entrega que ele age. Talvez você tenha tentado ser forte por muito tempo, tentou controlar tudo, resolver sozinho, esconder suas fraquezas. Mas o Espírito não busca os fortes, ele busca os rendidos, porque quando você se rende, ele te faz mais forte do que nunca. Essa é a força que não depende de energia humana, mas de presença divina. Quando o Espírito Santo entra, ele ilumina os cantos escuros da alma. Ele traz à tona o que estava escondido, não para te condenar, mas para te curar. Ele te mostra onde o orgulho precisa ser quebrado, onde o perdão precisa acontecer, onde a fé precisa ser reacendida. E nesse processo, você percebe que tudo o que ele faz é por amor. Em João 14, 26, Jesus prometeu: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." O Espírito é teu mestre. Ele não apenas consola, ele ensina, direciona e te lembra quem você é quando o mundo tenta te confundir. Muitos perdem essa conexão porque vivem distraídos. O Espírito fala, mas o barulho da vida é alto demais. O Espírito toca, mas a correria impede de sentir. Por isso, o convite hoje é: desacelere, pare um instante, respire, ouça. Ele está falando com você. Talvez ele esteja te lembrando agora de algo que você precisa deixar ir. Uma ferida antiga, uma mágoa, um peso. Talvez ele esteja te chamando para perdoar alguém, ou até para se perdoar. A força que você busca começa na rendição. O Espírito Santo quer te renovar, mas você precisa permitir que ele te conduza até os lugares mais profundos do teu ser. Lugares que você escondeu até de si mesmo. É ali, no lugar da verdade, que ele faz milagres. E quando o Espírito renova, a vida muda de cor. Aquilo que antes era pesado se torna leve. O que antes era vazio se enche de sentido. O que antes era medo se transforma em coragem. É o milagre da presença. Agora eu quero te convidar a algo. Se essa mensagem tem tocado o teu coração, não saia deste vídeo sem se conectar com ela de verdade. Faça parte desta caminhada espiritual. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo palavras que edificam, que te levantam, que te lembram que Deus ainda fala. Porque o Espírito Santo não quer apenas que você ouça, ele quer que você participe, quer que você viva o que está sendo dito, quer te ver envolvido, desperto, transformado. E lembre-se, toda vez que você se aproxima de Deus com sinceridade, o Espírito se aproxima de você com poder. Quando o Espírito Santo se manifesta, o impossível começa a ceder. Coisas que antes pareciam trancadas se abrem. Pessoas que estavam endurecidas são quebrantadas. Situações que pareciam perdidas começam a florescer de um jeito que ninguém entende. Ele não é apenas uma força, é uma pessoa. Uma presença viva e atuante que entra onde nenhuma palavra humana consegue alcançar. Há corações feridos há anos, machucados por rejeições antigas, por palavras duras que nunca foram esquecidas. O Espírito Santo é aquele que entra nesses lugares e limpa o que o tempo não curou. Ele sussurra onde antes havia gritos. Ele traz calma onde antes havia caos. Ele pega os cacos da tua história e transforma em algo novo, porque ele é especialista em restauração. Em Ezequiel 36, 26, Deus promete: "Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne." Essa é a promessa viva do Espírito, transformar o que é rígido em sensível, o que é frio em ardente, o que está morto em vida abundante. Você pode até tentar fingir que está tudo bem, mas o Espírito vê além. Ele enxerga o que ninguém mais vê. O medo por trás do sorriso, a dúvida por trás da fé, o cansaço por trás da força. E mesmo vendo tudo isso, ele não te abandona. Ele continua ali, esperando o momento em que você finalmente vai parar de fugir.
Muitas vezes, a fraqueza não é o problema. O problema é o orgulho de não reconhecer a fraqueza. O Espírito Santo trabalha com os que reconhecem suas limitações. É por isso que ele se move com poder nas vidas dos que se rendem. O Espírito não divide espaço com o orgulho, porque o orgulho impede a graça de fluir. Lembre-se de Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é essa graça que o Espírito traz, uma força sobrenatural que não vem do mérito, mas da misericórdia. Talvez você tenha medo de se entregar completamente, talvez tema perder o controle, ser vulnerável, deixar que Deus toque em partes da sua vida que você sempre escondeu, mas é justamente aí que o Espírito quer agir. Ele quer te libertar de tudo o que te prende. Do passado, da culpa, da vergonha, das lembranças que te amarram ao que já devia ter acabado. Quando o Espírito entra, ele não pede permissão para curar. Ele simplesmente toca, e o toque dele é diferente de qualquer outro. Ele toca para libertar, não para ferir. Ele expõe para curar, não para humilhar. Ele revela para restaurar, não para condenar. Há uma força indescritível quando você se permite ser completamente sincero com Deus. Quando você diz, Senhor, eu não aguento mais fingir, eu preciso de Ti. Nesse momento, o Espírito vem com poder. Ele remove os pesos invisíveis, quebra correntes emocionais e faz o coração respirar novamente. Há pessoas que passam anos na igreja, mas nunca deixaram o Espírito Santo agir de verdade. Têm conhecimento, mas não têm transformação. Têm religião, mas não têm comunhão. O Espírito quer mudar isso. Ele quer ser mais do que uma doutrina. Ele quer ser presença. O Espírito Santo não quer ser apenas lembrado quando você está em crise. Ele quer ser teu companheiro diário. Ele quer estar contigo quando o sol nasce e quando a noite chega. Ele quer te ensinar a ouvir a voz de Deus nas pequenas coisas, nas decisões simples, nos momentos comuns, porque é nos detalhes que ele molda os grandes propósitos. Você já percebeu como tudo muda quando você começa o dia falando com Deus? O Espírito Santo guia até nos gestos mais simples, no jeito de falar, nas escolhas, nas palavras que você decide não dizer. Ele te ensina a ter domínio próprio, a agir com sabedoria, a responder com amor quando o impulso seria reagir com raiva. Essa é a verdadeira força, o controle que vem do Espírito. E é aqui que o Espírito mostra sua beleza. Ele não muda só o que está fora, ele muda o jeito como você enxerga o que está fora. O problema pode continuar o mesmo, mas você muda. E quando você muda, tudo muda. Há pessoas que hoje precisam apenas de um sopro de esperança. Talvez seja o teu caso. E o Espírito quer ser esse sopro. Ele quer te lembrar que o tempo de Deus ainda não acabou, que há promessas em andamento, que há orações que ainda estão ecoando no céu, mesmo que o silêncio tenha tentado te convencer do contrário. O Espírito Santo não se atrasa. Ele age no tempo exato. Enquanto você espera, ele te prepara. E quando ele prepara, nada é desperdiçado, nem a dor, nem a demora, nem o deserto. Tudo é processo, tudo é propósito. Permita que o Espírito continue te moldando. Ele não desistiu de você, mesmo quando você pensou em desistir dele. Há algo profundamente belo na maneira como o Espírito Santo permanece. Ele não desiste quando você erra, não abandona quando você cai, não se distancia quando você duvida. Ele fica. Mesmo quando todos se afastam, o Espírito permanece ao seu lado, silencioso, paciente, esperando o momento em que você vai olhar para cima e perceber que ele nunca foi embora. O Espírito Santo não mede sua presença pelas tuas falhas, mas pelo amor de Deus que é constante. Enquanto o inimigo tenta te lembrar dos teus erros, o Espírito te lembra da cruz. Enquanto o mundo te diz que é tarde demais, ele sussurra que ainda há tempo.
Você pode estar atravessando um vale agora, o vale da solidão, o vale da doença, o vale da perda, o vale do desânimo. Mas há algo que você precisa saber: o vale não é o fim, é o caminho. O Espírito Santo é quem te guia dentro desse vale e te mostra a saída. Em Salmos 23:4 está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a verdade que o Espírito quer te ensinar. Você não caminha sozinho. Mesmo quando o silêncio de Deus parece insuportável, o Espírito está operando. Ele fala através do silêncio. Ele trabalha naquilo que você não entende agora, mas vai agradecer depois. O Espírito Santo não veio apenas para te dar alívio. Ele veio para te dar direção. Ele é bússola para o perdido, âncora para o cansado, fogo para o frio e consolo para o quebrado. Ele é tudo o que a alma procura e não encontra em lugar nenhum além da presença de Deus. Sabe por que muitas pessoas se sentem vazias, mesmo tendo tudo? Porque tentam preencher o lugar que pertence ao Espírito com coisas passageiras. Nenhum sucesso, nenhum relacionamento, nenhuma conquista substitui a presença dele. É por isso que, mesmo depois de alcançar o que queria, o coração ainda sente falta de algo. Falta o essencial. O Espírito Santo é o sopro de Deus que dá sentido à existência. Sem ele, a vida é só movimento. Com ele, a vida ganha propósito. Ele desperta dons, reacende chamados e devolve o brilho da fé que o tempo tentou apagar. Quando o Espírito se manifesta, até as lágrimas mudam de sentido. O que antes era choro de dor se transforma em lágrimas de cura. Ele te faz chorar não para te ferir, mas para te limpar. Ele te faz lembrar não para te culpar, mas para te libertar. O Espírito Santo é aquele que traduz o indizível. Quando você não sabe mais o que dizer a Deus, ele pega os gemidos da tua alma e os transforma em oração. Ele entende o que o coração tenta dizer, mesmo quando a boca se cala. Em Romanos 8:26 está escrito: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma das promessas mais lindas da palavra. O Espírito ora por você. Imagine isso, o próprio Espírito de Deus intercedendo ao Pai em teu favor, pedindo força quando você não consegue mais lutar, pedindo graça quando você se sente indigno, pedindo esperança quando tudo parece perdido. É por isso que o inimigo tenta te afastar da comunhão. Ele sabe que quando você se conecta com o Espírito, nada pode te deter. Ele sabe que a presença dele te reveste, te protege e te fortalece de uma forma que o mundo não consegue compreender. Mas o Espírito não pode habitar onde há divisão. Por isso, se há rancor, se há falta de perdão, se há orgulho, é hora de deixar tudo aos pés de Cristo. Libere o que te prende, solte o que te pesa. O perdão não é um favor ao outro, é uma libertação para você, e é o Espírito que te dá força para isso. Quando você perdoa, o Espírito enche o espaço que antes estava ocupado pela dor. Ele transforma o que era ferida em cicatriz, e toda cicatriz é prova de que a dor passou, mas a lição ficou. O Espírito Santo é o amigo mais fiel que existe. Ele te acompanha quando todos viram as costas, te entende quando ninguém mais entende e te sustenta quando ninguém mais pode te ajudar. Ele é o cumprimento da promessa que Jesus fez. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. O Espírito não vem para ficar um tempo, ele vem para permanecer. Mas para que ele permaneça ativo, é preciso alimentá-lo dentro de você, com oração, com adoração, com a palavra. Ele não se apaga, mas pode ser silenciado se você se desconectar. Há momentos em que a mente tenta dominar o que é espiritual, mas o Espírito não se explica, ele se sente. É uma presença que invade o coração,
um calor que traz paz, uma certeza que não depende de circunstâncias. Não tente entender o Espírito Santo com a razão, experimente com o coração. Quando ele te tocar, você saberá. Quando ele te consolar, não haverá dúvida. Quando ele te fortalecer, nem o medo terá poder. E mesmo que o mundo inteiro diga que é impossível, o Espírito vai te mostrar que com Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Ele continua te chamando, continua te guiando, continua te formando, porque quem começou a boa obra em você há de completá-la. Há um momento em que a voz do Espírito deixa de ser apenas um sussurro e se torna um chamado. É quando ele não apenas te consola, mas te convoca. Ele começa a despertar em você algo que estava adormecido, um desejo de servir, de viver com propósito, de fazer diferença onde antes havia apenas rotina. O Espírito Santo não fala apenas para confortar o coração, ele fala para mover o coração. Ele acende dentro de você um fogo que o mundo não consegue apagar. É um chamado que não vem de fora, vem de dentro. E você sente que algo está prestes a mudar, que algo maior te espera, que Deus tem uma obra específica só para você. Esse chamado pode vir em silêncio, pode vir num momento comum, enquanto você dirige, trabalha ou caminha sozinho. Ele vem quando o Espírito decide que é hora de você deixar de apenas ouvir e começar a obedecer. Há pessoas que esperam o Espírito se manifestar em algo grandioso, em experiências sobrenaturais, mas o Espírito também fala na simplicidade. Ele fala na consciência, nas escolhas, nas oportunidades que cruzam teu caminho. Ele te move a agir com amor onde antes havia indiferença, a perdoar onde havia mágoa, a ajudar onde havia egoísmo. Em Filipenses 2:13 está escrito: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É o Espírito Santo quem desperta esse querer. Quando você sente vontade de mudar, de buscar mais de Deus, de abandonar o que te afasta dele, é o Espírito já trabalhando em você. Mas é importante entender: o chamado do Espírito exige resposta. Ele não te força, ele convida. E cada vez que você diz sim, algo novo se abre no mundo espiritual. Cada sim é uma porta, e por essa porta, o Espírito conduz você a níveis mais profundos de fé e comunhão. Talvez você esteja ouvindo esse chamado há muito tempo, mas tem resistido. Talvez diga: ainda não é a hora. Mas quando é a hora certa de obedecer a Deus? Quando a agenda da vida estiver vazia? Quando as condições forem perfeitas? A verdade é que o Espírito age no meio do caos. Ele chama quando você ainda está confuso, quando ainda não entende, quando ainda carrega medos e dúvidas. O Espírito não procura os prontos. Ele prepara os escolhidos. Ele não chama os capacitados. Ele capacita os que respondem. Quantas histórias na Bíblia mostram pessoas comuns sendo transformadas por um sim? Moisés, que duvidou de si mesmo, foi capacitado para libertar um povo inteiro. Gideão, que se via pequeno, foi usado para vencer uma multidão. Pedro, que negou a Cristo, foi restaurado para pregar com poder. O Espírito Santo é o mesmo hoje. Ele continua chamando os improváveis, porque é através deles que o poder de Deus se manifesta com mais clareza. Em Atos 1:8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse poder não é teatral, é transformador. É o poder de amar quando ninguém mais ama, de permanecer quando todos desistem, de perdoar quando seria mais fácil odiar. Quando o Espírito age, ele transforma a fraqueza em coragem. Ele te dá palavras quando o medo te faz calar. Ele te dá discernimento quando o caminho parece confuso. Ele te dá firmeza quando tudo tenta te balançar. Mas há algo que o Espírito espera de você: obediência.
O Espírito Santo não se manifesta plenamente onde há resistência. Ele fala, mas se você insiste em ignorar, a voz dele vai ficando distante, não porque ele se cala, mas porque o barulho do mundo aumenta. É preciso voltar a escutar. É preciso reabrir os ouvidos da alma. É preciso dizer, Espírito Santo, fala comigo outra vez. E ele vai falar. Quando você começa a viver em comunhão com o Espírito, tudo ganha um novo sentido. As orações deixam de ser obrigações e passam a ser conversas. A Bíblia deixa de ser apenas texto e se torna alimento. A adoração deixa de ser ritual e passa a ser encontro. O Espírito Santo quer te conduzir a essa profundidade, a uma vida de comunhão constante, não de altos e baixos espirituais, mas de presença contínua. Ele quer te ensinar a andar com Deus, não só nos momentos de culto, mas em cada passo do teu dia. Imagine viver assim, acordar e sentir a presença de Deus, tomar decisões com sabedoria vinda do alto, responder ao mundo com paciência e amor. Isso não é idealismo, é o fruto de uma vida guiada pelo Espírito. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo descreve os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Note, é fruto, não frutos. É um só fruto com muitas expressões. E esse fruto cresce em quem permite que o Espírito tenha liberdade para agir. E é assim que o Espírito fortalece, não apenas mudando o que você faz, mas quem você é. O verdadeiro mover do Espírito Santo não começa do lado de fora, ele começa no coração. Ele é discreto como o amanhecer, mas poderoso como o sol que rompe as nuvens. Ele trabalha nas profundezas, nos lugares onde ninguém mais pode entrar. É ali, no centro da alma, que ele realiza as maiores transformações. Você pode até enganar os outros com aparência de força, mas o Espírito enxerga o que está quebrado dentro de você. Ele vê o orgulho que ainda resiste, o medo que paralisa, a culpa que sufoca, e é exatamente aí que ele toca. Porque o Espírito Santo não ignora as feridas. Ele as transforma em pontos de encontro entre você e Deus. Em Salmos 51, 10, Davi clamou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse clamor ainda ecoa hoje em cada pessoa que reconhece sua fragilidade e deseja ser renovada. O Espírito Santo é a resposta a essa oração. Ele é o vento que sopra e remove o pó da alma. Muitas pessoas pensam que transformação espiritual é uma experiência repentina, mas na verdade é um processo. É uma obra contínua, uma lapidação paciente. O Espírito trabalha como um escultor. Tira o excesso, molda, ajusta, alisa, até que a imagem de Cristo comece a aparecer em você. Essa transformação pode ser dolorosa, porque mexe em áreas que você preferiria manter escondidas. O Espírito Santo vai te confrontar com verdades que doem, mas também vai te curar com graça que liberta. Ele vai quebrar aquilo que te impede de crescer, mas vai reconstruir com bases firmes. O Espírito te leva a lugares onde a fé é testada. Ele te faz passar por desertos não para te punir, mas para te ensinar a depender. Ele permite que portas se fechem para que você aprenda a confiar na direção e não nas circunstâncias. Ele te mostra que o verdadeiro poder não está em controlar, mas em se entregar. Em Isaías 43:19, Deus diz, eis que faço uma coisa nova, agora brota, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa é a linguagem do Espírito. Ele cria vida onde ninguém mais esperava. Talvez hoje o teu coração esteja seco, cansado, sem esperança. Mas o Espírito está dizendo, eu ainda posso fazer brotar vida aí. Ele é o rio que corre no deserto da alma. Ele não precisa de circunstâncias favoráveis para agir, basta um coração disposto. O Espírito Santo também trabalha através da lembrança.
Ele te faz lembrar quem você é, mesmo quando o mundo tenta apagar isso. Ele te lembra que é filho, que foi escolhido, que há um propósito em cada lágrima. Ele te traz de volta ao lugar da promessa. Quantas vezes você já ouviu a voz do Espírito e não reconheceu? Talvez quando algo dentro de você disse, não vá por esse caminho. Ou quando uma paz inexplicável te envolveu no meio da dor. Esse é Ele. O Espírito não precisa de palavras altas para se fazer entender. Ele fala com sutileza, mas com autoridade. E quando você se rende a essa voz, tudo começa a se alinhar. O Espírito Santo te ensina a discernir, a diferenciar o que é vontade de Deus e o que é ruído do mundo. Ele te dá clareza, sabedoria e direção. Há pessoas que pedem grandes sinais, mas ignoram as pequenas confirmações que o Espírito já está enviando. Um encontro inesperado, uma palavra na hora certa, uma lembrança que reacende algo dentro de você. Nada disso é acaso. É o Espírito movendo os fios invisíveis da tua história. O Espírito Santo também é o agente do perdão. Ele te ajuda a soltar o que te prende ao passado. Ele te mostra que guardar rancor é como segurar brasas nas mãos. O único que se queima é você. Ele te convida a perdoar, não porque o outro merece, mas porque você merece paz. Em Efésios 4, 31 e 32 está escrito: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, juntamente com toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É isso que o Espírito faz. Ele te liberta do veneno da amargura e substitui por compaixão. E há um segredo espiritual que poucos entendem. Quando você perdoa, o Espírito te fortalece com uma alegria que não depende das circunstâncias. Uma paz silenciosa começa a habitar onde antes havia conflito. Essa é a vitória interior, aquela que o mundo não enxerga, mas o céu celebra. Talvez agora, enquanto ouve essas palavras, você sinta algo diferente. Um calor suave, uma vontade de chorar, uma lembrança boa, uma sensação de leveza. Não ignore isso. Esse é o Espírito Santo se movendo. Ele está te tocando para te transformar, não para te emocionar. Ele quer te moldar à imagem de Cristo. Quer fazer de você um reflexo do amor de Deus. E quando essa transformação começa, o mundo percebe. As pessoas sentem algo diferente em você. Não é arrogância, é graça. Não é superioridade, é presença. O Espírito Santo torna sua vida uma mensagem viva, um testemunho silencioso de que Deus ainda age nos corações dispostos. Você não precisa ser perfeito, precisa ser disponível, porque o Espírito não usa os impecáveis, ele usa os dispostos. Há um momento na caminhada com Deus em que o Espírito Santo deixa de apenas restaurar e passa a enviar. Ele te cura, te ensina, te molda, e depois te coloca diante do propósito para o qual você foi criado. O Espírito não te fortalece apenas para que você suporte o peso da vida, mas para que você leve esperança a outros. Você foi chamado para ser canal, não depósito. O Espírito te enche, mas não para que guarde, e sim para que transborde. Ele quer usar a tua voz, a tua história, as tuas feridas curadas para alcançar quem ainda está no escuro. Porque o milagre não é apenas ser restaurado, o milagre é ser usado. Em Isaías 61:1 está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Essa unção não é apenas para profetas antigos, é para todo aquele que se permite ser instrumento. O Espírito Santo quer te enviar para tocar vidas, e isso não significa estar em um púlpito ou diante de multidões. Pode ser em casa, no trabalho, numa conversa, num gesto. O Espírito age nos detalhes, e cada ato guiado por ele
carrega eternidade. Talvez você se sinta pequeno demais para ser usado, mas o Espírito sempre escolheu os improváveis. Ele escolheu um pastor de ovelhas para ser rei, um pescador para ser apóstolo, um perseguidor para ser pregador. Ele não precisa de títulos, ele precisa de corações dispostos. Deus não busca perfeição, busca disponibilidade. E o Espírito é aquele que transforma a disponibilidade em poder. Há pessoas esperando o teu testemunho, esperando ouvir que é possível recomeçar, que há perdão, que existe cura. E o Espírito quer te usar como prova viva disso. Ele quer colocar palavras certas na tua boca, gestos certos nas tuas mãos, atitudes certas no teu caminho. Quando o Espírito age, até o comum se torna sagrado. Um abraço vira cura, uma conversa vira revelação, um sorriso vira resposta. Ele opera de forma sutil, mas eterna. Em Atos 2, o Espírito desceu sobre os discípulos e os encheu de poder. E a partir daquele momento, o medo se transformou em coragem. O mesmo acontece contigo. Onde antes havia insegurança, o Espírito coloca ousadia. Onde havia vergonha, ele coloca fé. Mas o Espírito também te lembra que servir é se esvaziar. Ele te capacita não para exibir dons, mas para exercer amor. Ele não te dá talentos para vaidade, mas para missão. E toda vez que você se deixa usar, o Espírito se manifesta com mais intensidade. Quanto mais você entrega, mais ele te preenche. Quanto mais serve, mais cresce. Quanto mais compartilha, mais transborda. Ele quer que a tua vida seja um reflexo da presença dele. Que as pessoas olhem para você e sintam paz, mesmo sem entender o motivo. Que percebam que há algo diferente, algo que o mundo não pode dar. É por isso que o Espírito Santo te fortalece, para que a tua vida seja testemunho. Há uma geração precisando ver que Deus ainda é real. E talvez, sem perceber, o Espírito te esteja chamando para ser essa prova viva. Ele quer que o teu lar seja lugar de presença, que o teu trabalho seja lugar de propósito, que o teu coração seja morada dele. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. O Espírito Santo não te convida para rituais, te convida para intimidade. Ele quer andar contigo, te ensinar a viver de forma diferente, a responder com amor onde o mundo responderia com raiva, a permanecer firme onde o mundo desistiria. E é assim que o reino de Deus avança, não com gritos, mas com exemplos, não com força humana, mas com poder do Espírito. Você pode pensar que o que faz é pequeno demais, mas o Espírito vê diferente. Ele usa o pequeno para realizar o grande. Um gesto teu pode ser resposta para uma oração de alguém. Uma palavra tua pode impedir uma desistência. Uma atitude tua pode reacender a fé de quem achava que Deus havia se calado. Por isso, o Espírito Santo te chama hoje não só para ser curado, mas para curar. Não só para ser consolado, mas para consolar. Não só para ser fortalecido, mas para fortalecer. Em 2 Coríntios 1:4, Paulo escreve: Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. É assim que o Espírito multiplica o seu poder através de você. Ele te envia ao mundo não como quem foge, mas como quem carrega luz. Ele te unge, não para exibir autoridade, mas para manifestar amor. Quando o Espírito habita, a vida muda de direção. E essa direção não é apenas para o alto, é também para o próximo. Ele te liga ao céu, mas também te envia à terra. Você foi criado para refletir o Espírito de Deus em tudo o que faz. E quando começar a viver assim, vai entender que o verdadeiro fortalecimento não é sentir-se invencível, mas ser inabalável em meio à dor. Essa é a marca dos que andam no Espírito. Caem, mas não ficam no chão. Choram, mas não perdem a esperança. Enfrentam o impossível, mas continuam acreditando.
E o Espírito continua soprando, guiando, chamando. Ele ainda diz: levanta-te, eu te envio. Chegou o momento em que tudo o que foi dito se encontra em um só ponto. O Espírito Santo não quer apenas te visitar. Ele quer permanecer em você. Ele não veio para momentos de emoção, mas para habitar de forma contínua. Ele é aquele que caminha contigo na madrugada silenciosa, quando o mundo dorme e só a tua alma ainda está acordada, procurando sentido. O Espírito Santo te fortaleceu, te moldou, te enviou e agora quer permanecer, porque quando ele habita, a vida nunca mais é a mesma. Ele muda a forma como você enxerga, fala, reage. Ele transforma a tua mente, renova o teu coração e acende dentro de você um amor que não vem deste mundo. Essa presença é o maior presente de Deus. Em João 16:13, Jesus prometeu: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele é o guia que nunca erra o caminho, a voz que nunca mente, o consolo que nunca falha. O Espírito Santo quer te ensinar a caminhar em fé, mesmo quando não há garantias. Ele quer te ensinar a descansar, mesmo quando o futuro é incerto. Ele quer te mostrar que a verdadeira força não está em controlar o tempo, mas em confiar no Deus que o governa. Lembre-se, o Espírito não te fortalece apenas para resistir à tempestade, mas para dançar sob a chuva. Ele não te dá asas apenas para fugir, mas para sobrevoar o medo. Ele te ensina que fé não é ausência de luta, é permanecer de pé mesmo ferido, porque sabe que há propósito em cada dor. Talvez você olhe para trás e veja marcas, cicatrizes, perdas, mas se olhar com os olhos do Espírito, verá que em cada dor houve aprendizado, em cada silêncio houve cuidado. E em cada queda, houve uma mão que te levantou. O Espírito Santo quer te lembrar: você não é o que aconteceu com você. Você é o que Deus está fazendo em você. Quando Ele habita, a tua história muda de tom. O desespero dá lugar à esperança, a ansiedade se transforma em confiança, a dor se converte em sabedoria. Ele não apaga o passado, mas o redime. Ele faz com que até o que era vergonha se torne testemunho. E esse é o poder mais lindo do Espírito, transformar o fim em recomeço. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo, não parte, não metade, tudo. E esse tudo inclui você, tua mente, teu coração, tua história. Por isso não carregue mais o que o Espírito já tirou. Não viva mais preso a dores que ele já curou. Não volte para o que Deus já libertou. O Espírito Santo quer te ver livre, livre da culpa, do medo, das comparações, do passado. Ele quer te ver leve, forte e em paz. E se você chegou até aqui, é porque o Espírito já está te movendo. Agora, antes de encerrar este vídeo, eu quero falar diretamente contigo, de coração para coração. Este canal é mais do que palavras, é um espaço de fé, de esperança e de transformação. Se essa mensagem falou contigo, se você sentiu a presença de Deus neste momento, inscreva-se, mas não apenas por um gesto automático, inscreva-se como quem diz: eu quero continuar essa caminhada com o Espírito Santo. Este é um convite, não de um apresentador, mas de alguém que crê que há algo novo para você. E mais, compartilhe conosco a tua história. Conte nos comentários o que você sentiu, o que aprendeu, o que o Espírito te mostrou enquanto ouvia. Este espaço é uma comunidade viva de fé. Quando você escreve, você não apenas testemunha, você inspira. Talvez alguém leia o teu comentário e encontre ali a força que estava buscando. Talvez a tua experiência seja a resposta para a oração de outro. O Espírito Santo continua agindo e ele usa cada um de nós. Por isso, escreva com sinceridade o que essa mensagem gerou dentro de você, que parte tocou o teu coração, o que você quer ver o Espírito fazer daqui para frente. E se essa palavra te renovou,
Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir, seja instrumento, seja canal, seja voz. Porque quando o Espírito Santo se move, ele nunca se move sozinho. Ele se move através de você. E que o Espírito do Deus vivo continue te fortalecendo, te guiando e te renovando todos os dias da tua vida. Amém.